Vamos fazer a nossa preparação, então. Convido a todos para que se sentem confortavelmente. Fechem seus olhos para que a gente possa ter uma concentração maior. Que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para junto da espiritualidade. E que possamos sentir a presença desses irmãos do alto, saudando os nossos mentores individuais, esses amigos queridos que nos acompanham desde longa data, que nos inspiram no momento da dúvida, que nos incentivam, que nos protegem na dificuldade. Nos ligamos aos mentores do nosso lar, que auxiliam para que nosso ambiente caseiro seja harmonioso, saudável, educativo. Nos ligamos às equipes do Espírita Soul, agradecendo o acompanhamento ao longo da semana, o incentivo no trabalho. Agradecendo esses irmãos por nos manter conectados através desse Evangelho, nos pensamentos positivos de transformação, de regeneração moral. E nesse instante nós vamos sentindo a presença das equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização do nosso lar. Permitimos a entrada dos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulambia. Esses irmãos vão entrando em nossa casa, passando por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiros, quartos. Vão limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, queimando tudo com seus incensos, queimando, retirando toda forma, pensamento negativa, miasmas, purificando todos os ambientes, também com seus incensos. Nossa casa vai ganhando mais luz, mais vida. E vamos saudando Ricardo e seus cruzados, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida, envolvida em uma redoma e no seu alto um farol luminoso, uma bandeira branca hasteada. E a espiritualidade nesse momento percebe que ali está sendo realizado um evangelho no lar. Que ela possa se fazer presente com os nossos irmãos que têm a necessidade da palavra, do evangelho. Saudamos o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, irmãos dedicados em acompanhar Jesus, dedicados na sua transformação moral, dedicados na propagação do Evangelho. Juntos de Paulo, Maria de Magdala, irmãos abnegados que mudaram a sua vida. Junto desses exemplos, vamos saudando a nossa mãe, Maria de Nazaré.
Vamos sentindo o seu abraço carinhoso, sereno. Sentimos o amor irradiar através de nós. E vamos saudando o Cristo, gratos pelos exemplos deixados, pela vivência. Que possamos, na nossa humildade, pouco a pouco no nosso dia a dia, percebendo as feridas que o orgulho, que o egoísmo nos trazem. Que através da Boa Nova possamos aprender a controlar, a nos fortalecer, a sermos melhores. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos hoje, por termos a nossa saúde, a nossa família, pelas oportunidades e pelas dificuldades. Que possamos extrair o melhor delas, possamos crescer. E agradecidos ao Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos todos que chegaram por agora. Evangelho na mão. Vamos falar do egoísmo, capítulo 11, item 12. Certo? Vamos começar? A mensagem do Evangelho de hoje é de Pascal, Sens, 1862. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria, envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintivamente. Esforçai-vos para não atentar nos que já vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. E o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados.
Então, o que que impede a prática da caridade nas nossas ações, na nossa vida, no nosso dia a dia? Tem uma coisa só, né? O egoísmo, o tema do nosso evangelho. Ele acaba prendendo as pessoas, ou melhor, ele acaba prendendo nós em nós mesmos. Nós ficamos presos no nosso próprio egoísmo. Ele nos priva de que a gente possa conseguir a nos relacionar fraternalmente com as outras pessoas. E aí, o que falta? O que o egoísmo traz? Ele traz a negação da caridade. A caridade para com as outras pessoas. Mas como que eu aplico caridade nas minhas ações? E a caridade que a gente fala aqui, nós não estamos falando de dar esmola, estamos falando das pequenas ações de caridade que a gente faz no dia a dia. Qual é a pequena ação de caridade que você realiza no seu dia a dia? A gente pode, como todo o texto do Evangelho acaba trazendo, deixa eu ver se eu pego aqui um trecho. A gente teria que fazer esse esforço, né, de nos livrar do coração essa couraça que o egoísmo acaba trazendo. A gente acaba, por orgulho, né, ou por falar, não, essa pessoa não merece que eu ofereça ou seja caridoso com ela porque ela não é comigo, porque ela não é com o próximo. E aí vem o exemplo que traz o Evangelho, né? E Jesus? Jesus, ele oferecia o quê? Ele só oferecia caridade, né, nas suas pequenas ações, como os exemplos que ele traz aqui do criminoso, da mulher adúltera. Ele não estava preocupado com a reputação que ele traria, não estava preocupado. Ele estava preocupado com o resultado daquilo, com o efeito que a pequena caridade traria na vida do próximo, na vida daqueles que estavam acompanhando. Quantas almas não foram transformadas vivendo ali com Jesus? Viver com Jesus ali na Galileia, 2000 anos atrás, deve ter sido algo fantástico, uma bênção para aquelas criaturas que puderam ver, que puderam ouvir um pouco das histórias do Cristo. Quem pôde ver, então, nem se fale. Se a pessoa ali foi transformada naquele momento, melhor ainda, ela soube aproveitar aquela oportunidade. Nós estamos aqui ouvindo, né? Não sabemos se a gente estava lá ou não, mas hoje a gente está aqui estudando, ouvindo, falando sobre, e vê o quanto é maravilhoso. Claro que hoje nós temos uma outra percepção, mas a gente consegue também hoje, igual Jesus, se nós quisermos, dar esses exemplos, como a Flávia está dizendo aqui, né? Dando o exemplo nas pequenas coisas, oferecendo o outro lado da face, sem se preocupar com a reputação que nós vamos ter, mas com o exemplo, com o resultado que aquilo vai deixar nas pessoas. O que a gente precisa fazer então para que a caridade seja mais vivida, mais praticada aqui na Terra? Como que a gente consegue fazer isso? A gente precisa que o amor mútuo entre os homens, entre as pessoas, esteja mais aflorado, né? Que a gente, quando a gente está num ambiente de conforto, quando a gente está num ambiente onde a gente está com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, a gente não se preocupa, né, com as nossas falhas, porque essas pessoas, a gente sabe, a gente acredita que elas vão suprimir vão sublimar esses sentimentos deles para conosco. Não é verdade? Quando a gente está numa zona de conforto, agora quando a gente está num ambiente hostil, a gente tem mais medo de como a gente vai agir. Eu penso duas vezes antes porque eu sei que eu vou pensar no que o outro vai pensar de mim por eu fazer aquela ação. Às vezes no centro a gente é só amor, só caridade, a gente fala só disso também. E aí a hora que a gente vai para a nossa casa, a hora que a gente vai para o nosso trabalho ou qualquer outro ambiente social, a gente fica com mais receio de ser aquela criatura do centro, porque talvez elas não entendam eu como um ser falho. E a gente não gosta mesmo disso, né? Porque a gente é julgado e tudo mais. A gente precisa aumentar essa nossa autoestima, né? E a hora que a gente se vê como espírito em evolução, em espírito num progresso moral,
a gente começa, com o passar do tempo, é claro, a gente vai começando a ignorar o que os outros pensam e vamos agindo mais através do nosso coração. E é isso que a gente tem que fazer também, mesmo que depois a gente receba pedradas, porque a gente precisa, né, também absorver essas questões, porque a gente, às vezes o que o outro está vendo de nós, somos o que nós passamos, a imagem que nós passamos. E a gente às vezes não pensa nisso. Então, para que essa caridade ela seja transformadora no mundo todo, o homem tem que estar plenamente amando, né? Tem que haver esse amor pleno entre todos. Só o amor dentro dos corações pode tocar, né, essa questão mais sensível em relação aos sentimentos alheios. Então, como é que eu vou de fato olhar para o próximo se eu tenho um coração travado, com medo, com receio? Como que a gente pode ajudar se eu não estou preparado para isso? Então a gente tem que primeiro estar de peito aberto, né? Estar dedicado, de coração. A Flavinha comentou aqui, é verdade, nem sempre as condições são favoráveis e o mais difícil é continuar seguindo no que acreditamos, mesmo em ambientes assim. Acho que esse é o grande desafio que nós temos, né, Flávia? É o grande desafio que nós temos no nosso dia a dia, todos os ambientes que a gente vai. Porque mesmo quando a gente está num ambiente seguro, às vezes a gente meio que está retraído. Então, assim, cabe a gente refletir como a gente vivencia o Evangelho. E isso, como eu falei, além de ser o grande desafio, é para isso que a gente está aqui também, né? É para isso que a gente está dedicado a uma transformação moral, dedicado ao estudo, dedicado em aprender, para conseguir vivenciar isso uma hora. Por mais que seja dificultoso, por mais que seja difícil, a gente consegue, né? Através de muita persistência, de muita dedicação. Então a gente pode ser esse agente de semear essa caridade, esse exemplo de fraternidade entre as pessoas. Isso é muito legal, principalmente quando a gente vê o resultado disso, né? E aí o mal um dia vai desaparecer da Terra? Questão difícil, né? Porque a gente só vê coisa ruim, a gente vê muita coisa ruim. Boa noite, Gleison. A gente vê muita coisa ruim acontecendo entre as pessoas, vê muita maldade. E a resposta é que com certeza sim. Que a gente mantenhamos a esperança do sal da terra, como diz a música do começo, né? Quando todos os homens tiverem essa compreensão de que o exemplo do Cristo, ele é transformador, né? A gente conseguir vivenciar o cristianismo, a gente de fato vai conseguir fazer com que o mal aos poucos desapareça da terra, porque nós seremos espíritos transformados. As pessoas serão espíritos, serão almas transformadas. E aí, de fato, viveremos num ambiente muito melhor. E isso não é uma transformação rápida, é uma coisa que vai levar muito tempo. Então, que a gente tenha paciência e que a gente consiga continuar trabalhando. Isso é o mais importante, a gente continue trabalhando em prol da nossa mudança, sem ficar pensando, né, se está certo, se está errado, se eu estou tendo sucesso na minha encarnação. Porque a gente não tem como prever isso. A gente de fato vai simplesmente vivendo e vai vivenciando as experiências que podem ser positivas de acordo com as nossas atitudes. E aí a gente consegue, dando exemplo, né, como já foi falado, sendo caridoso com as pessoas nessas pequenas ações, fazendo com que a gente consiga melhorar, né, o ambiente que a gente vive. Tem algumas pessoas que fizeram alguns comentários, como que a gente consegue se livrar, né, dessas coisas ruins que a gente tem, do egoísmo, da agressividade que a gente tem, do impulso animalesco que a gente tem. Aí, ó, tento racionalizar as situações o máximo possível, diz essa primeira resposta. E racionalizar é pensar antes de fazer.
Porque a gente já tem a receita do bolo. A receita do bolo está aqui, está no Evangelho. Né? A receita do bolo está aqui. O difícil é fazer a receita. Mas a gente tem a receita aqui. Como que a gente consegue fazer com que essa receita vire um bolo bonito? Pondo em prática, colocando exatamente os ingredientes que a gente precisa. Racionalizar tudo que a gente faz, né? Principalmente quando a gente é pego de surpresa, quando a gente entra numa situação de supetão, um momento onde a gente é atingido, faz com que a gente consiga parar e pensar e falar, não, peraí, isso aqui não está certo. Isso aqui vai me trazer uma consequência que vai me fazer mal. A gente não está pronto para fazer isso em todas as situações, mas em algumas a gente está. E como a Luana falou aqui, a gente só consegue praticando. E praticando de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo fazer com que esse racionalizar aconteça de uma forma mais natural e menos cobrança nossa. Né? Aqui foi respondido aqui na segunda resposta. Leio muito Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, eles têm ótimos conselhos, é verdade. A literatura, a busca por esse conteúdo e fazer a reflexão desse conteúdo na nossa vida também ajuda muito, porque são complementares ao Evangelho e trazem muitas vivências, né? Emmanuel e André Luiz têm muitas vivências, Joana tem muita questão psicológica, então assim, ajuda demais, são ótimos conselhos realmente. E mais uma resposta aqui, trabalho o meu interior e minha paciência. E a gente consegue trabalhar o nosso interior, a nossa paciência, e aí a gente consegue fazer a racionalização das nossas ações. É um passo a passo, né? E aí a gente consegue ter maior controle das nossas atitudes, a gente controla mais esse nosso egoísmo, mais essa nossa agressividade, a gente consegue ter mais compaixão pelas situações, a gente consegue ter maior empatia entre as pessoas, acolhê-las melhor, em vez de julgar menos também, né? E a gente consegue fazer tudo isso e fazer com que, sem mostrar para os outros, mas ao mesmo tempo, que os outros vejam isso como um exemplo. Né? Que a gente consiga fazer essas vivências sem se mostrar, mas que elas sejam um motivo para que outras pessoas começam a refletir também. Deixa eu pegar mais um aqui que colocaram. Aqui, ó. Tento não agir no impulso. E leituras e mais leituras espíritas para tentar melhorar. E aqui as pessoas comentaram, né, como leituras espíritas, mas não necessariamente, né, precisam ser literaturas espíritas. Tem tanta literatura de autoajuda que nos auxiliam a refletir, a sermos pessoas melhores. Mas, de fato, leituras edificantes vão fazer com que a gente consiga perceber, né, essas minúcias. Boa noite, Laurindo. E aí tem uma questão. Talvez a ingratidão que as pessoas tenham, será que elas não seriam impeditivo, né, obstáculos para a nossa boa ação? E aí entra novamente, né, só compete a nós mesmos, só depende da gente, e entra aquele fazer o bem, não importa o que o outro vai falar, não importa o que o outro vai achar, porque a nossa receita está ali no Evangelho, como eu já trouxe. E para a gente destruir esse egoísmo que vive em nós, né, que a gente consiga diminuir ele, a gente tem que colocar de lado os nossos interesses e caprichos que às vezes estão acima das pessoas. Algumas coisas nós colocamos elas como mais importante do que os relacionamentos. A nossa vida é meio que um Big Brother, né? A gente convive com as pessoas, no começo às vezes parece só festa, a hora que a gente começa a ver os lados podres, né, das pessoas, a gente nem lembra que a gente tem os nossos, né, mas a gente vê o dos outros e fala assim, nossa, mas essa pessoa é ruim de conviver, é difícil de conviver. Lá numa casa eles estão presos, aqui a gente não está preso, a gente meio que vai se desvencilhando dos relacionamentos. Em alguns a gente está preso também, né, não tem jeito. Às vezes a gente vive na mesma casa que algumas pessoas e a gente não consegue, em determinado momento, se livrar.
A gente precisa daquela convivência para que alguns aprendizados venham. E aí a gente tem que fazer exatamente isso, né? Tem que colocar de lado um pouco das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente prioriza, para colocar o outro também em prioridade, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que a gente concorda, com aquilo que a gente acha que é o certo. Então a gente precisa de muito esforço. A gente precisa de muita coragem para fazer tudo isso, tendo a base cristã como inspiração no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente consiga dividir, né, todas as experiências positivas que nós temos com os nossos irmãos. E a gente não está falando só de espíritas, não, né? A gente está falando do cristão. O exemplo cristão, ele vem do cristianismo, mas ele não precisa ser vivenciado apenas para quem é, né? Então, os exemplos de Jesus, eles são exemplos de amor, exemplos positivos, exemplos de esperança para com todas as pessoas. E isso muda as pessoas, muda demais. Fábio comentou aqui, penso que às vezes o medo do julgamento das pessoas podem interferir nas nossas atitudes. Eu acho que com certeza, viu, Fabinho? Com certeza. Quando a gente, principalmente quando a gente... Eu tinha muita vergonha, vou dar um exemplo. Eu tinha muita vergonha de dizer uma expressão muito simples. Porque assim, as pessoas mais velhas, elas são diferenciadas. Estou falando, na maioria das vezes, pro bem, né? Eu sempre ouvia as pessoas mais velhas falando assim, nossa, que Deus te abençoe, fica com Deus, tal. Eu sempre não, né? Quando eu era mais novo, eu tinha muita vergonha de dizer isso. Tinha muita vergonha. Tipo, isso denuncia que eu sou cristão, né? Isso denuncia que eu tenho uma crença. E aí você vai ficando com o coração mais leve, talvez, menos preocupado justamente com o que os outros vão pensar. Porque quando você é jovem, quando você é adolescente, ter uma religião também é um julgamento, né? Quem passou por uma infância, uma adolescência espírita, tenho certeza que não foi igual quem teve uma infância, sei lá, católica, né? Eu digo isso nos anos 80, 90. Por quê? Porque tinham poucos espíritas, né? Então, tipo, você era o único espírita numa sala de 30, onde a maioria crescia dentro do catolicismo. E isso te colocava meio com vergonha. E tinha vergonha de falar. Então você não ficava falando para todo mundo que religião você tinha. E quando as pessoas falavam essas frases, né, de bênção, não cresci no interior tem as bênçãos para os pais, né, para os avós, é uma cultura completamente diferente. Tinha muito esse bloqueio, essa questão. E eu vi o quanto era importante dizer isso, né? Depois que eu crescendo, eu fui percebendo, nossa, é muito importante abençoar alguém, é muito importante você se despedir de alguém e falar, fica com Deus, vai com Deus, que Jesus te abençoe, porque você está emanando essa energia de bênção, né? Imagina a energia poderosa de um pai, de uma mãe para um filho. E aí eu comecei a dar valor para isso. A hora que você também vai entendendo também as questões do universo, a questão de energia, da força da palavra. E isso a gente pode emanar para qualquer pessoa. Não precisa ser simplesmente cristão, não precisa ser espírita, né? Para qualquer pessoa a gente pode desejar, e é desejar isso, né? Desejar uma positividade, desejar coisa boa. E a gente está acostumado a fazer isso só com pessoas que a gente gosta. E a gente pode e deve fazer isso para com todos. Mesmo por aqueles que a gente às vezes não tem um bom relacionamento. Porque a gente está semeando o bem para aquela pessoa. A gente não está pagando o mal com o mal. A gente está pagando o mal com o bem. E isso volta naquelas questões de pequenas ações de caridade que a gente faz no dia a dia. Nem parece, né? A gente sempre pensa na bendita da caridade como doar esmola, como fazer as ações sociais. Isso tudo faz parte de um
todo o processo de caridade que a gente pode, no nosso dia, praticar com as pessoas. E já falamos aqui tantas vezes, né, do sorriso, do cumprimentar, do bom dia, do boa tarde. Às vezes isso quebra alguns bloqueios, né? Algumas pessoas que não têm essa cultura, não têm esse hábito. Você desarma aquelas pessoas, principalmente aquelas que estão num dia que não são muito bom. Tem gente que não está num dia muito bom e você chega com um bom dia e aquele padrão, né, daquela energia, ela acaba sendo dividida. É muito bom. Perceber isso é muito bom. Faz com que a gente faça mais vezes. Faz com que a gente continue esse processo. No Fonte Viva, Emmanuel tem uma mensagem que diz: ninguém vive para si. Que vem de uma mensagem de Paulo aos Romanos. Porque nenhum de nós vive para si. E nenhum de nós vive para si de verdade. A gente sempre vive pelos outros, para os outros e para nós. A árvore que planta produzirá não somente para a sua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas dos seus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao seu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Ninguém vive para si, nos diz a divina mensagem. Então, voltando àquela comparação, nós vivemos um mundo hoje onde nós somos vigiados a todo instante. Se não é alguém vendo, tem câmera para tudo quanto é lado. Não é mesmo? Então a gente acaba sendo observado, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não queira. E as nossas atitudes, boas e ruins, elas acabam sendo escancaradas. Se ela é ruim, nem se fale, né? A gente fez uma coisinha erradinha assim, alguém gravou, alguém viu, o pessoal já vai tudo tacar pedra nas redes sociais. Coisa boa ninguém vê. Mas por isso que a gente tem que fazer sempre. A coisa boa não é divulgada, ela não é propagada. Cabe a nós sermos agentes dessa divulgação, né? Agentes dessas boas ações. Hamid Naidai Costa colocou aqui: minha mãe sempre diz que a caridade é também a oração, a quem não nos faz bem também. Não é fácil, mas eu tenho feito. Pois é, e é muito difícil, bem lembrado. A oração, ela é não deixa de ser, né? Faz parte desse pacotão das pequenas ações de caridade com as pessoas. E colocar a nossa, como a gente faz no final do nosso evangelho, né? Colocar a nossa vibração para que as pessoas recebam aquilo que elas precisam, para que a gente se proteja também, mas que a gente pense positivamente, principalmente aquelas pessoas que tentam nos induzir ao mal, nos induzir ao erro. São agentes meio que do caos, né? Ou melhor, são agentes do nosso caos, né? Porque nós temos os nossos anjinhos e os nossos demoninhos. A gente tenta fazer com que os anjinhos sobressaiam na maior parte do tempo, mas a hora que os diabinhos aparecem, sai de baixo. Então, assim, essas pessoas elas acabam aflorando esse nosso lado negativo, esse nosso lado ruim. E cabe a nós também muita oração para que essas criaturas, primeiro, né, deixem de ser assim para conosco. E segundo, se elas não mudam, que nós estejamos preparados, que nós estejamos protegidos, que nós estejamos fortalecidos para receber aquilo e conseguir controlar. E canalizar, cada um canaliza do seu jeito,
que seja uma canalização positiva, é claro. Mas a gente precisa também usar dessa arma, né? A oração é uma arma que a gente tem. E é isso. Encerramos agora o egoísmo. Semana que vem a gente vai falar sobre a caridade e a fé. E deu para entender o recado, gente? Chegando agora o Uriel aí, boa noite, Uriel. Cauê, meu querido amigo, Thalita. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Aí semana que vem a gente fala sobre a fé e a caridade. E que a gente fique com o verdadeiro resultado, né, desse aprendizado do egoísmo. Deus nos criou para a felicidade. Ele é fruto do relacionamento fraterno com o nosso próximo. A gente não consegue ser feliz sozinho. A mensagem de Emmanuel, que eu acabei de ler, traz isso. E o egoísmo, esse bloqueio que a gente tem, faz com que nós nos enclausuremos em nós mesmos. Que a gente evite nós mesmos a privação dessa bênção, da felicidade. Certo? Vamos para as vibrações. Lembraram de pegar a aguinha frutificada. Eu não trouxe o copo, mas estou com as minhas garrafinhas aqui. Bem, quem quiser correr, dá tempo, vai lá, busca as suas águas e vamos fazer a vibração. Vamos colocar toda a nossa energia positiva, todo o nosso amor, tudo aquilo que temos de melhor nesse momento, nessas vibrações. Quem quiser digitar o nome de um parente, um amigo, alguém que esteja necessitado para elas, faça agora o cálice até a semana que vem. Eu vou abrir aqui a live, inclusive, para eu poder ler esses nomes, senão eu perco. Pronto. Então vamos lá. Convido a todos mais uma vez para fecharem os seus olhos. Que nesse momento de puro amor, possamos sentir nos envolvendo, circulando o nosso ser, toda uma energia de positividade, toda uma vibração de amor, de carinho. Vamos sentindo toda essa energia nos envolvendo. E saindo da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça, e sendo centralizada pela espiritualidade, vão sendo reunidas essas energias e vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerra, passam por fome, misérias, desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, pelos dirigentes desta pátria bendita, por Brasília. Vibremos pelo povo brasileiro, principalmente por aquelas criaturas que estão em sofrimento, por aqueles que estão nas ruas, não têm lar, não têm família, se sentem abandonados. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos doentes em suas casas, pelos idosos nos asilos, por todos aqueles que perderam a esperança. Vibremos aos hospitais, às UTIs, os leitos do Covid. Vibremos aqueles que
se encontram doentes, aqueles que recuperaram a saúde, pelos profissionais da saúde na linha de frente, no combate da doença. Vibremos aqueles que desencarnaram, aos seus familiares, que possam encontrar conforto. Vibremos a cidade de Petrópolis, aos bombeiros, aos voluntários no auxílio. Vibremos a todos aqueles que colocaram os nomes para a vibração nessa noite. Ana Paula Barbosa de Lima, Angélica Costa, Carlos Sheffield, Jean Sheffield, Giovana Sheffield, Janine Sheffield, Derek Rodrigues, Ivan Carlos Gonçalves, Franciele Silveira, Stephanie Silveira, Rosileide Camilo de Oliveira. Vibremos a Alfredo Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Alberto Magalhães, José Neto, Dilma, Quércia Dias, Jamile, Marcelo Almeida, Lorena Passos, Alex Bruno Santos Abreu, Ellen Christian, Paulo Laff, Amanda Denadai, Maria Michele, Marisa Sampaio, Vanildo Sampaio, Giovanni Costa, Beatriz Freire, Giovanni, Marcos Vinícius Sampaio, Larissa, Isis, Cauã, Noah, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Francisco das Chagas de Souza, Bruna, Lenir, Tadeu, Daniela, Fabiana, Alessandra, Davidson, Gil, Gustavo Vilar, Ida, desencarnados, por todos que se encontram desesperançosos, desesperançados, por todas as famílias destruturadas. Mais uma vez por todas as vítimas de Petrópolis, pelos seus familiares. Que nesse momento nós possamos sentir essas criaturas sendo amparadas, cuidadas pela espiritualidade. Que possamos vibrar também por aqueles que não puderam estar aqui hoje, reunidos conosco. Pedimos que a espiritualidade deixe uma vibração especial para nós, que as nossas energias possam ser restauradas, principalmente durante a noite, durante o nosso sono, e que leve essa vibração onde mais seja necessário. E mais uma vez nos ligamos ao Pai, reforçando o agradecimento por estarmos hoje reunidos, pedindo a Ele que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos proteja, que nos envolva, possamos sentir ao nosso redor uma cúpula de proteção envolvendo dos pés à cabeça, nos livrando de todo e qualquer mal, e que nós possamos deixar essa cúpula assim até o nosso próximo reencontro, cuidando das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E encerramos esse Evangelho dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. E que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Semana que vem estamos com o nosso encontro marcado para mais uma reunião, para mais um bate-papo. Fiquem com Deus, bom descanso. Beijo no coração de todo mundo. E
Até o próximo domingo. Tchau, tchau.